Só o que eu posso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Dá bom dia aí, Jana, pro povo. Bom dia, povo de Deus. Glória a Deus. Esse é o dia que Deus fez. Oi? Que tá... namoro tem que ter limites. Deus é bom demais. Você não pode namorar alguém como se casado já fosse, pelo amor de Deus. Onde é que estão os limites? Se você é alguém maduro e dormindo ainda. Estão dormindo ainda. Relacionamento saudável. Foi agora. Precisa estabelecer. Acorda, povo de Deus. Na nossa vida emocional, nós precisamos estabelecer limites. Você não pode permitir. Hoje, penúltimo dia do mês. Não, penúltimo. Que Deus faça milagre hoje nas nossas vidas. Não é pecado de pequena magnitude aos olhos de Deus brincar com o coração das pessoas. Já está a Janaína Santos, Deus abençoe. Nossa irmã Célia. Deus é bom demais. Glória a Deus. Não creio em milagres. Glória a Deus. Santos. Eita, qual a frase? A unção que cura, a unção que liberta, a unção que salva. Jocélia Silva. Acima Cícero, Deus abençoe. Gilda Almeida. Vamos colocar aí a unção que cura e liberta. Amém? A unção que cura e liberta. Sandra, Deus abençoe. Sandra, Nilda. Luciano Romildo, Deus abençoe, irmã. Glorioso, eterno Deus, irmã Célia. Lourdes Barbosa. A unção que cura e liberta. Coloca aí. Vamos encher essas interações, né? Você colocar a unção que cura e liberta. Amém, irmã Gilda. Muralhas já caíram. Glória a Deus. Esqueceram da gente. A unção que cura e nos liberta de todo mal. Amém. Erinalva, Deus abençoe. A unção que cura e liberta. Isso mesmo. Deus é bom demais. Daqui a pouco a gente entra no ar. Se Deus permitir. A unção que cura e liberta. Ela não sente por você o que você gostaria que ela sentisse. Eita, fé para o milagre, né? Olha, entenda que o corpo tem limite. Não, o nome do filme. Gente, sabe mais não. Eu passei a minha vida inteira. Eita, a unção que cura e liberta. Glória a Deus. Vamos crer em milagres. Rosilene, Deus abençoe. Interagiu aqui. A unção que cura e liberta. Vamos crer em milagres. Viverei milagres. Eu sou um milagre. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom demais. Poder compartilhar, amados, com seus amigos, seus grupos. Glória a Deus. Eu creio em milagres. A unção que cura e liberta. E liberta. Tá com a cara de sono hoje, dizendo. A graça de Deus. Jucineide Oliveira, Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Ó, vamos entrar no ar daqui a pouquinho. Glória a Deus. A unção que cura, que liberta. Possamos ser milagres, possamos ser agentes de Deus na terra. Glória a Deus. Deus é bom demais. A unção que cura e liberta. Amém. Vamos exaltar, vamos declarar a unção que cura e liberta. Em nome de Jesus. Aleluia. Programa independente. Toda a responsabilidade é Nós vamos começar com as nossas confissões de fé. Quando entrarmos no ar. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. Deus é bom demais. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas.
com o pastor André Lopes. Não há nada que o meu Deus não há. Bom dia! Bom dia! A unção que cura e liberta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma confissão hoje diferente. Jana, nós temos 2 filhos, né? Gustavo, Felipe, e nós vamos declarar para eles, depois nós vamos nos colocar para nós essa confissão. Quem tem filho vai declarar assim, mesmo que ele não esteja presente, mas você vai declarar que meus filhos são uma bênção, que meus filhos filhos nasceram para vencer, que os meus filhos, tudo que ele colocar as mãos, que eles colocarem as mãos, prosperarão. Os meus filhos, é um projeto de Deus. Os meus filhos, são lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Os meus filhos, andam em saúde divina, em prosperidade divina, em paz divina. Agora você vai declarar sobre sua vida. Diga: eu sou uma bênção. Eu nasci para vencer. Tudo que eu colocar as minhas mãos, prosperará. Eu sou um projeto de Deus. Eu sou lavado, remido pelo sangue de Jesus. Eu ando em saúde divina. Eu sou, eu tenho e eu posso. Porque a Bíblia diz. E eu vou para onde ela diz que eu vou. Quem crê dá glória. Glória a Deus. Vamos orar nesta manhã de sexta-feira. Sextou, povo de Deus. Só que a nossa sexta-feira é uma sexta de bênção. A unção que cura e a unção que liberta. Nesse dia 29/5/2025, este é o dia que Deus fez. Minha esposa está aqui, nós vamos orar em nome de Jesus, declarando que é a unção de Deus que despedaça todo o jugo. Agora, neste momento, vá ao teu encontro e que esse dia seja um dia de paz. Vamos orar em nome de Jesus. Momento de oração. Senhor Deus, te apresento cada ouvinte desta rádio. Que a tua presença encha seus lares de paz, de amor, de proteção. Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Usa o teu filho para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra Aleluia. de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, dessa manhã fria, dessa manhã que começou, né? E muita gente ainda está enroladinho na cama. Eita, privilégio. Amados, eu quero declarar para você que a unção, ela traz libertação. A você que está nos ouvindo essa programação pelo link da rádio ou pelo Facebook Ministério Palavras da Fé ou até pelas ondas sonoras da 104.1, que você possa ser abençoado nessa sexta-feira e tomando posse da unção de Deus. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, a palavra de Deus nos diz: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. O verso 8 diz: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Nós vemos aqui uma ação que é uma via de mão dupla. Nós vamos e Deus vem. Nós nos purificamos, limpamos nossas mãos e as nossas mentes que estão divididas, nós declaramos aquilo que é a vontade de Deus. A unção de Deus, ela prevalecerá. Deixa eu virar um pouquinho para cá para ver o povo. A unção de Deus, ela prevalecerá sobre nossas vidas quando nós mudarmos a nossa mentalidade. Mente dividida nunca receberá milagre. Há um filme, né, a Fé para Milagres, que nós assistimos ontem, estreou, e esse filme fala muito, muito mesmo, porque enquanto todos diziam não, existia alguém dizendo, é assim que vai ser. E procurando pessoas que possam nos alinhar,
quando nós declaramos, cremos, confessamos, é bíblico declarar que quando dois se concordam aqui na terra, será concordado nos céus, ligando os céus sobre a terra. E essa unção, ó Pai, que nós estamos declarando nesta manhã. Amados, ouvinte da palavra de Deus, você que sempre está ligadinho de segunda a sexta-feira nessa programação, o processo de libertação, de cura, não vai trazer feito um alívio instantâneo assim. Ó. A libertação ela é progressiva. Não é a mudança sentida no corpo, no decorrer do processo, mas é algo que vai sendo como escamas que irão cair, como pesos que serão quebrados, que serão soltos. E na tua caminhada, quando você começar a crer, a confessar que Jesus Cristo, através da sua unção, vai despedaçar todo o jugo da tua vida, você começará a andar em novidade de vida. Esse segredo é para todos, mas nem todos querem. E estamos divulgando isso. Porque esse processo de libertação, ela não vai ser assim, ó, instantânea, né? É um processo, é uma libertação. É como alguém tivesse sido liberto das drogas, vem a abstinência. E sabia que tem pessoas que, para ser liberto de enfermidades, também há abstinência, porque tem pessoas que estão acostumadas a tomar o quê? Remédios. Pessoas que estão acostumadas a serem tratadas, né, por outras pessoas. E se nós formos compreender aquilo que é um remédio humano, aquilo que é uma forma de acompanhamento, sempre uma coisa melhora e a outra piora. Talvez você já teve essa experiência. Mas eu quero te dizer que todos que se aproximam de Deus, crendo que Ele existe, aquilo que teu coração deseja, Ele vai conceder. Todos que foram para Cristo Jesus, eles receberam aquilo que eles desejavam. Todos que chegavam perto de Cristo, Cristo dizia: o que queres que eu te faça? E a pessoa dizia. Outros nem falavam, feito a mulher do fluxo de sangue. Simplesmente dizia com ela mesma: se eu tocar, eu serei liberta. Nós vemos curas emocionais, físicas, daquele momento que aquela mulher sai de casa, quebrando barreiras, paradigmas, aquele momento que a unção começou a ser instalada na vida dela, porque ela começou a crer e falar consigo mesma. E nisso, amados, existem passos para a libertação. Isso mesmo. Isaías capítulo 10, verso 27, diz assim: e naquele dia, e eu queria que você declarasse assim comigo, diga: é hoje. É hoje. Na minha vida. Na minha vida. O milagre. O milagre. Que eu tanto preciso. Que eu tanto preciso. Essa unção que despedaça o jugo. A Bíblia diz: e naquele dia, eu vou profetizar hoje, e nessa sexta-feira, a sua carga será tirada. Tirada da onde? Do seu ombro. E o seu jugo do seu pescoço. E o jugo será quebrado por causa da unção. E essa unção que nós cremos, essa unção que estamos falando nessa sexta-feira, tá pesado? Eu me lembro uma vez que alguém chegou para mim e disse: tá pesado, solta os pesos. E naquele momento eu, ainda religioso, né, ainda numa forma tão humana, ia dizer: meu Deus, me ensina como é que eu faço, que eu tire esses pesos agora da minha vida. Mas é a unção que tira, é a unção que quebra o jugo, é a unção que despedaça todo o jugo. Quando nós andamos na unção, não é por força, nem é por violência. Pessoas precisam compreender que é a unção que abre portas, é a unção que traz, é a unção que leva para longe, é a unção que faz trabalhar, é a unção que faz com que tudo que vamos fazer flua livremente para a glória de Deus. E nisso, amados, continuando ainda no livro de Isaías, capítulo 40, verso 31, a palavra do Senhor diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águia, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Tudo isso por causa da unção. É muito, como é que eu posso dizer assim? É muito simples ou muito fácil alguém dizer: estou cansado. A gente muitas vezes chega: fulano está cansado. Aí a pessoa confirma: é verdade, eu estou cansado. Ainda que minha matéria esteja cansada, mas meu espírito se renova. E esse espírito
Ele injeta vida na minha mente e no meu corpo físico. Talvez você esteja me ouvindo com uma voz um pouco grave demais, mas estamos declarando que a unção de Deus, ela vem para despedaçar toda forma de jugo, doença, enfermidade. Jamais nós vamos nos submeter a uma forma de laço do passarinheiro e declarar aquilo que ele está dizendo. Eu quero viver aquilo que Deus diz. Eu quero me ver como Deus me vê, não como os homens me vê. Talvez alguém possa estar declarando que está cansado, que não tem como renovar as suas forças, mas é bíblico aqui declarar que quando eu espero no Senhor, renovarei as minhas forças, subirei como asas como águia, correrei e não me cansarei, caminharei e não me fatigarei. Isso é a nossa caminhada cristã. Porque quando nós estamos fazendo para Deus, vem uma energia que não é natural, é sobrenatural. É algo dos céus. É uma força que não é humana, é sobrenatural. E nós podemos ver como homens como Sansão, como Salomão, que tiveram tanta inteligência, como forças físicas, como pessoas que foram tão engenhosas, que tiveram a sabedoria de Deus para que possa prosseguir nessa terra. E nesse momento, há uma palavra de conhecimento para alguém aqui agora. Alguém que está ouvindo essa programação. Talvez você disse, eu já fiz de tudo e nada deu certo. Peça sabedoria a Deus e Deus vai te dar. Tem coisas que você diz, eu não vou fazer isso porque ninguém está fazendo. É aonde a gente vai sobressair. Temos alegria aonde ninguém tem. Temos forças aonde ninguém tem. Temos uma visão, que essa visão é uma visão de águia. Porque aonde minha vista alcançar os meus pés, alcançarão, meus pés chegarão. Então eu não posso ter uma visão cabisbaixa, derrotado, não. A unção de Deus, ela faz com que a gente vá para Cristo. Mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, mesmo oprimido. A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim, a todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu gosto de dizer da igreja que a minha cruz, ela é de isopor e ainda tem rodinhas. Por quê? Por causa desse versículo. Se você está cansado, oprimido, sobrecarregado, pare de carregar esse fardo, não é seu. Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e aquele castigo é que nos traz a paz. Para que eu possa, amados, ter um jugo suave, um fardo leve, é Cristo que tem que andar comigo nesse momento. Eu tenho que estar do ladinho dele. Eu tenho que crer, eu tenho que confessar, eu tenho que declarar, haja luz em meio às trevas, eu tenho que declarar cura em meio à enfermidade, eu tenho que declarar vida em meio à morte, eu tenho que declarar que vai sobrar e não vai faltar. Isso é quando a nossa mentalidade não está dividida. O mundo diz, não dá, não tem condições, morreu, e o crente, o remido lavado pelo sangue de Cristo diz, tem, vai dar e não vai morrer. Viverei e não morrerei para anunciar as grandezas de Deus. A nossa mente tem que estar plantada, arraigada na palavra de Deus. O inimigo das nossas almas tem usado cadeias na nossa mente. Como é triste você ver uma pessoa sadia, mas a mente doente. E naquele momento, a sua mente, por estar doente, todo o seu corpo se contamina. Já imaginou que quantas pessoas tiram a vida por causa de uma voz que diz, te mata, te atira, pula, tudo vai acabar. Se esquece que depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte há uma eternidade. O mundo aqui é passageiro. Devemos viver essa vida abundante, alegre, de uma maneira, mesmo que tudo esteja dando errado, aí vai dizer, mas já deu certo. A mente dividida, ela sempre fica declarando aquilo que vê. Mas a mente de Cristo, ele começa a declarar, a ver aquilo que ele quer viver. Ele fala aquilo que ele deseja viver. Trazendo a esperança, né, para os dias de hoje. A minha fé nunca será futurista. A minha fé é para os dias de hoje. Pessoas que têm uma fé futurista
vão viver lá na frente, feito Marta, irmã de Lázaro. Eu sei que meu irmão ressuscitará naquele dia. E Jesus diz, se creres, verás a glória de Deus. Veja agora, pelos olhos da fé, aquilo que você deseja andar, ter, possuir. A mente dividida faz com que a unção ela não seja aplicada na tua vida. O diabo tem aprisionado as mentes das pessoas com medo, mágoa, culpa. A mágoa, ela gera orgulho e ódio. A culpa gera desânimo, autodestruição, necessidade. O medo gera impotência, derrota, fracasso. A rejeição gera ciúme, inveja, murmuração, rebeldia. Falta de perdão vai gerar câncer, doenças terminais. O que eu tenho que falar aqui, amados, é que muitas pessoas, por não perdoarem, até um término de um relacionamento, as pessoas começam a ter tanto ódio. E naquele momento, 2 meses, 3 meses, um diagnóstico. Câncer de mama. Câncer. Porque o ódio, ele produz isso. A falta de perdão produz isso. Se nós colocarmos tudo na mão de Deus, nós vamos ter dias melhores sobre essa terra. Isso mesmo. Teremos paz, teremos alegria. Hoje é uma sexta-feira. Talvez você que é um comerciante, segunda, terça, quarta, quinta, nada aconteceu. Mas hoje é uma sexta e você possa dizer assim, Senhor, e agora? Quando você começa a entregar na mão de Deus, Deus ele vai mover céus e terra. A unção da paz, que excede todo entendimento, é quando você confia em Deus, descansa nele, então ele começa a agir. Deus não trabalha com nervosos, isso mesmo. Deus não trabalha com pessoas ansiosas. Deus não trabalha com pessoas que têm ódio, rancor dentro do coração. Pessoas que têm medo. Não. O medo é uma fé contrária à fé do tipo de Deus. Quando você começa a viver aquilo que é a palavra de Deus, você vai até Jesus, porque só Jesus pode te dar a libertação. E essa libertação vem por causa da unção. Todos aqueles que se aproximam de Deus, crendo que Ele existe, se tornam galardoador. Ele vai ser tua proteção, teu livramento, tua cura, tua paz, tua água, teu alimento. Amados, Jesus liberta de uma maneira tão poderosa que Ele quebra o jugo com a unção. O Espírito Santo habita em nós. Quanto mais cheios do Espírito, mais rápido o jugo será despedaçado. Mas quando você tem alguns sentimentos na mente, como a forma de rejeição, que vai gerar ciúmes, inveja, murmuração, rebeldia, a falta de perdão, porque o inimigo diz, não libere perdão, não é obrigado você a andar, mas você não pode carregar no seu coração a mágoa, o ódio de alguém. Palavra de conhecimento. Quando eu falo palavra de conhecimento, é o Espírito Santo falando comigo, porque pessoas que estão nesse momento com dores, com doenças inexplicáveis, com algo que são psicomáticos, que são doenças na alma e na mente, onde nenhum remédio consegue curar. E quando você liberar o perdão, a cura chega. Quando você liberar a falta de paz que você tem no seu coração, quando você não começar mais a olhar para o problema, essa unção do perdão vai trazer cura, restauração, libertação e até salvação. Isso mesmo. Porque você não vai olhar mais com esses olhos humanos de desdém, de desagrado, não. Mas você vai olhar com o olhar de Cristo, com o coração de Deus, coração de perdoar, de liberar perdão. Em 1 João, capítulo 2, verso 27, a palavra de Deus diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine, mas com a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira,
e não é falsa. Permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. A unção vai nos ensinar. Isso mesmo. A unção vai ser um professor na tua vida. Para que você entre em lugares, saiba se fala ou não, se entra ou não, se fica ou sai, se faz um negócio ou deixa de fazer, se compra ou deixa de comprar. A unção de Deus é tão forte, amados, que nas pequenas coisas é que a gente vê essa unção. Tem algo na minha vida que eu declaro quando eu vou saindo, eu faço feito Moisés. Senhor, se tu não for comigo, e eu digo, se a tua unção não for comigo, é melhor que eu nem saia de casa. E aí eu vejo vagas de estacionamento, eu vejo livramentos, eu vejo as coisas que eu preciso não ir atrás, mas elas que vêm atrás de mim. A Bíblia diz que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é unção, amados. A unção de atrair coisas é para aqueles que têm Cristo. A unção também que repele coisas, porque quem está em Cristo é luz, e a luz ela repele as trevas. Temos o nosso corpo frágil, né? E esse corpo frágil, comparado com um vaso, mas dentro dele tem a excelência do Espírito Santo. E essa unção de Deus, ela vem para quebrar, desfazer todo tipo de cadeias. E aquilo que é como falta de inteligência, a unção de Deus, ela está declarando nesta manhã: eu vou ensinar vocês. Ninguém vai precisar ensinar vocês. Já imaginou que uma pessoa, um agricultor, né? Aquele raiz, aquele agricultor dos nossos bisavós, que eles tinham conhecimento, que não tinha faculdade, mas eles tinham conhecimento da terra, da erva, do tempo, das estações, que ninguém tinha ensinado a eles. Sabe o que é isso, amados? Eu vou dizer uma coisa tão forte aqui, que eu nunca vi um agricultor, uma pessoa que mora no campo, ser chamada de ateu. Não. Porque tudo que ele vê Deus. Tudo que ele faz declarando, é Deus. Naquele momento, aquele homem, ele tem uma unção na vida dele. Planta, dá, ele sabe a hora de plantar, a hora de colher, e ninguém nunca ensinou. Sabe por quê? Porque tudo que ele vê, ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Ele agradece pela chuva, pela seca, ele agradece pelo vento, pela falta do vento, ele agradece pela comida, pela falta da comida. Tudo ele rende graça, porque ele tem temor a Deus. E o temor a Deus faz a unção. Hoje nós vemos pessoas dizendo: Deus tem que fazer assim, se não fizer, eu nem crente sou mais. Coitado. Nós temos uma unção que é reconhecimento que Deus é Deus acima de todas as coisas. Que Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. Que o Espírito Santo é o nosso professor, o nosso ajudador. É aquele que coloca a unção necessária como revestimento para vencer o mundo, para vencer o diabo e para vencer a carne. Quando somos cheios do Espírito Santo, não porque merecemos, mas porque nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, Redentor, e Ele é o nosso Senhor, o Príncipe da Paz. E quando reconhecemos Ele, algo vem sobre nós, que é o Espírito Santo. É aquele que sela, aquele que marca, aquele que protege. O Espírito Santo que coloca palavras, o Espírito Santo que mostra coisas, o Espírito Santo que revela coisas. É através do Espírito Santo que nós pegamos esse livro chamado Bíblia Sagrada, e quando abrimos ele começa a se revelar para nós. Quantas pessoas leem a Bíblia e diz: eu leio e não entendo, por falta da unção. E essa unção vem do Espírito Santo. A unção que salva, que cura, que liberta. A unção que gera paz. A unção que faz com que a fé seja produtiva. Amados, a graça que nós temos hoje, a graça que vem não porque eu mereço, mas porque o Senhor nos amou. A misericórdia, que é a bondade dele, que vão nos seguir através da unção de Deus. O amor, o cuidado, o carinho, a disciplina, porque quem ama respeita, quem ama é ordeiro, quem ama está sempre para servir. Paternidade. Hoje nós sabemos que somos filhos de Deus.
deixamos de ser criaturas para nos tornar filhos de Deus. Que essa unção que excede uma maneira que o conhecimento humano nunca vai se aproximar do conhecimento divino. Aqueles que possam declarar a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar o meu coração, as nossas mentes. E eu sei que tudo está no controle de Deus. Jamais fugiu do controle de Deus. Jamais fugiu daquilo que Deus tem como projeto na minha vida. Ainda que o mal se levante contra a tua vida, esse mal será revertido, convertido em uma bênção para você. Por causa da unção, vai ser quebrado o jugo. Por causa da unção, a cura vai vir assim, ó, já. De repente, a libertação por causa da unção. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. E eu posso declarar, a minha cruz hoje é feita de isopor e ainda tem 2 rodinhas lá embaixo, porque é Deus que tem cuidado, é Deus que tem aplanado os caminhos, é Deus que tem lutado as minhas lutas, as minhas guerras. Há um texto na Bíblia que diz que Deus carrega os nossos fardos todos os dias. Como é que eu vou dizer que está pesado? Como é que eu vou dizer que está difícil? Não. Somos nós que colocamos limites àquilo que Deus disse, vá, eu sou contigo. Somos nós que dizemos, eu não posso. E Deus está dizendo, tudo pode aquele que crê. Quando eu posso, eu declaro, é em Cristo. Quando eu consigo, eu transfiro a glória a Deus. Que o meu Deus, Criador dos céus e da terra, a Ele seja a honra, a glória e o louvor por tudo que tem acontecido na minha vida e por tudo que vai acontecer. Sei que coisas se levantaram para me desanimar, né? Para tirar a minha alegria, para roubar a minha paz. Tem investidas do inimigo, laços, dardos inflamados, mas o Senhor nos deu o escudo da fé, a espada da verdade. E com essa unção, nós iremos cortar laços e embaraços. Com esta unção, nós vamos levantar o nosso escudo da fé e vamos declarar, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nessa sexta-feira, quero finalizar essa palavra. A unção, ela liberta. A unção cura. A unção está chegando na tua casa nesse momento. Aonde havia dor, vem o bálsamo. Aonde havia guerras, haja paz. Aonde havia alguma malignidade, ele não suporta quando o homem fala no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Pelo nome de Jesus, essa paz que excede todo entendimento, repousa sobre tua casa agora, sobre teu comércio. Eu profetizo hoje um dia excepcional, um dia de bênção, um dia de prosperidade e multiplicação, um dia que vai te surpreender com as bênçãos de Deus que enriquece e com ela não traz desgosto. E tudo isso é por causa da unção de Deus, para a glória do Senhor. Vamos finalizar aqui a nossa programação. Já é 8h05. Meu Deus, Genilson, que você não avisou, homem. Quem interagiu conosco nesta manhã de sexta-feira? Jana? Amém. Quem interagiu foi Janaína Santos, Irmã Célia, Jocélia, Cícera Maria, Gilda, Sandra, Nilda, Luciana Romilda, Lourdes, Edinalva, Jucineide, Edilza, Rosilene, André Felipe, Isabel, Eveline, Maria de Fátima, Liliane, Aparecida, Janaína Rafaela, Jennifer, Genivalda, Mirla. Mirla, lá em Santa Catarina, Joinville. Joelma, Lúcia, Girlene, Claudilene, Nalva, Silene e todos do Fabrico, Valéria Marques, Edjaneide, Evoneide, Jusilene, Sueli, Irani, Claudiceia, Neuza, Júnior, Geisa, Irmã Cleonice, Valéria Rodrigues. Júnior é lá de São Paulo, da ABC Raif, né? No caso, não? É outro Júnior. Mas aí tem Roberto, teve a esposa dele. A gente falou logo hoje de manhã, deve estar ouvindo a nossa programação lá em São Paulo. Raif, Paula e Davi. Raif, Paula e Davi. Né? Sejam abraçados lá em São Paulo, em nome de Jesus.
e a todos que estão ouvindo essa programação para a glória de Deus. Creia na unção de Deus, viva milagres para a glória do Senhor. Nosso convite, sábado, 18 horas, a nossa tenda do encontro. Procure na Bíblia, tenda do encontro. Era quando Moisés entrava, a nuvem da glória descia e só sabe quem está participando. E domingo, às 18 horas, uma palavra de fé para a glória de Deus. Um dia de paz, de bênção, de prosperidade, um dia de unção. Receba. Hoje Nilson aqui falando. Fale do semeador. Vou falar. Amados, é algo com um propósito de Deus. Muitas pessoas, muitas vezes, não sabem como semear. No nosso ministério, nós temos o Pix, né? No nosso ministério, naquilo que tudo que nós façamos volta para o Ministério Palavra da Fé. Essa programação é mantida por irmãos que semeiam nessa programação. Eu queria colocar patrocinadores e ao mesmo tempo Deus me colocou no meu coração. Sou eu que vou manter. Então eu confio em Deus. Mas você precisa saber, se você deseja ser um mantenedor, 24 862 422 1000 contra 34. Uma semente vai gerar para a tua vida uma colheita. Uma semente, um valor que talvez você diga, é pouco. Mas entenda, quando cair na terra boa, vai produzir frutos a 100 por 1. Creia nisso. Nosso Pix 24 862 422 1000 contra 34. Veja o que Deus vai fazer na tua vida quando você se tornar um semeador. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos aqueles que estão ouvindo essa programação. Em nome do Pai, que nos deu a vida, em o nome de Jesus, que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Final de semana abençoado. Deus abençoe a todos.